necessário aqui, né? A palestra. Antes de mais nada, eu queria fazer um convite aqui, na verdade, dois convites rapidinho. O primeiro é para o meu amigo Rafael. Cadê ele aqui? Ô Rafael, vem aqui, por favor, meu irmão, por favor, por gentileza. É um convite rápido. Nem vi se o menino foi para o menino. Para que tem, Rafael, a gente vai fazer aqui um breve depoimento aqui da experiência dele com a MKF, viu? Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Enfim, resposta aí de última hora, né? Mas a gente não nega desafio, não. Então, 2019, conheci aqui o meu amigo Moisés no Overview, certo? E a experiência foi muito bacana, realmente foi uma noite incrível, com o convite. Nem conheci o Moisés ainda. E o cara subiu no palco e destruiu, e eu fiquei encantado com aquilo e com todas as pessoas que passaram aqui também. E já no dia seguinte, já liguei pro cara e, pô, quero conhecer o teu trabalho e tal. E de lá pra cá, uma parceria que virou uma amizade, né? E, enfim, só veio acrescentar e abrir vários horizontes e colocar a gente no trilho, né? Para crescer aí sustentável e, enfim, cara incrível. Eu quero agradecer aqui também por tudo que você fez aí, não só no profissional, mas na amizade, nas conversas, enfim. 15 quilômetros aí conversando, imagina aí, a conversa que vai, né? Mas é isso, pessoal, aproveita, prestar atenção em tudo que é falado, para amanhã sim pôr em prática e ter um sucesso aí exponencial. Valeu. Rafael é um amigo querido que, assim como outros, vieram no Overview. Alguns vieram no Overview 2018, outros vieram no Overview 2019. Eu espero que desse MKF TV vocês também venham novos amigos, novas parcerias, né? Novos cases de sucesso. Queria também convidar aqui minha amiga Cassandra para fazer um depoimento aqui de um parceiro nosso também, para ela contar a experiência, porque está tudo conectado, gente. A gente pensa que não, mas vejamos, ó, a Cassandra é nossa cliente aqui na Gera, né, Cassandra? Também. E ela agora é cliente de um parceiro nosso também. Só que esse parceiro nosso, quem cuida é a MKF também. Então o feedback dela para o sucesso do nosso parceiro é um sucesso MKF. Por quê? Isso não quer dizer que é uma tarefa fácil, mas o sucesso das nossas empresas são, no final das contas, o sucesso do nosso cliente. Não trabalhamos para que o nosso cliente não tenha sucesso. Nos empenhamos muito, o time MKF se empenha muito. Às vezes as pessoas atribuem ao Moisés, mas na verdade, junto do Moisés tem pessoas incríveis. O Ailton, por exemplo, é um cara que está comigo há 8 anos e divido com ele grandes batalhas e grandes objetivos. E assim é a vida real, como a gente costuma dizer, né, meu irmão? Na vida real todo dia. Tá bom? Vou passar aqui para a Cassandra. Outra pegadinha de última hora, né? Boa noite. O Moisés me convidou para eu vir aqui dar um pequeno depoimento, né? De uma coincidência que aconteceu quando ele teve uma reunião e já chamou os possíveis patrocinadores desse evento, e dentre eles estava a iniciada da Lagoinha, né? Eu até na reunião comecei a rir, aí ele olhou, aí eu disse, quando ele falou quem eram as pessoas, né? Porque eu tinha acabado de comprar um lote deles e, por coincidência, eles estavam ali e, por minhas andanças na Lagoinha, eu vi o empreendimento, aquelas máquinas rasgando aquele loteamento enorme, né? E eu acreditei, né? E acabei comprando e, por coincidência, eles estavam na mesa. Então ele pediu para dar esse depoimento, que eu também acho importante, mais ainda, é que eu acho que os empresários, eles têm que ficar felizes com o sucesso dos outros empresários. E assim a gente vai fortalecer o nosso Estado. Porque a gente tem que... O Ceará tem muita força, né? A gente precisa estar junto. Tem que
ficar feliz, fiquei feliz estando lá, fiquei mais segura, porque estão trabalhando com o pessoal da MKF, que é, além de ser cliente, são nossos amigos de muitos anos. Então, eu fiquei mais segura ainda do empreendimento, né? E fiquei feliz também por estar todo mundo naquela sinergia. E eu reforço aqui que eu acho que os empresários eles precisam dar as mãos, se fechar para não deixar que as empresas de fora invadam aqui. A gente precisa crescer o setor, precisa crescer o Estado. E a gente tem que ficar feliz com o sucesso dos outros empresários. Só assim a gente vai ficar mais forte ainda. Então eu estou feliz pela minha conquista e agora a gente virou amigo, né? E eu aconselho, né, todos também, vamos valorizar e fortalecer os nossos negócios aqui do Ceará. Bom, pessoal, quando a gente vai falar hoje com as empresas, com os empresários, não falta pauta. Às vezes a gente fala, como o meu amigo Rafael falou, de questões mais ligadas ao empresário, e às vezes a gente tem que falar de questões mais ligadas aos negócios. Tudo reflete na contabilidade, na consultoria e na advocacia. Está tudo conectado. Mas a gente não vive só dessas pautas. Existem também uma força que nos leva para frente, tentando buscar soluções que o mercado ainda não descobriu. Caso contrário, o nosso atendimento vai ficar limitado ao copiou comum. E nessas pesquisas, que são muitas, tanto no material que é gerado dentro da vida real das empresas, clientes do nosso grupo, como também naquilo que a gente busca de entender de novidades tributárias, fiscais, legais, societárias. Afinal de contas, o Brasil é um grande celeiro de normas. Todo dia são inúmeras normas, inúmeras normas. E isso é um desafio do ponto de vista da legalidade. Porque não basta você ter que conviver com todo o ambiente do empreendedorismo brasileiro, que já é difícil, por natureza, e ainda vem o Estado lhe apertando, lhe apertando e lhe apertando. Não só lhe apertando, mas lhe apertando de uma forma muito complexa de trabalhar, que são as normas, feitas para não entender. Não é isso, doutor? Feitas para não entender. É isso aí, filho, é verdade. Então, gente, hoje eu vim falar de uma dessas normas, mas eu vim falar de uma forma diferente, porque é um assunto que pouquíssimas pessoas estão falando, e eu acho melhor, eu tenho convicção que nós empresários temos que falar mais, discutir mais. A norma está aí, mas a norma pode ser questionada, pode ser discutida, e ampliar o debate talvez seja uma das saídas. Então eu vim falar hoje do Simples Nacional e a moralidade do Estado. Por quê? Porque a emenda constitucional 42, ela trouxe uma alteração constitucional muito importante, que é o tratamento diferenciado e favorecido às empresas. Mas antes disso, quantas pessoas, quantos de vocês empresários são optantes do Simples Nacional? Levanta o braço aí para me ver. Levanta bem assim, esticado, como se fosse pegar uma maleta de dólar aqui. Show. Vocês sabiam que a lei do Simples Nacional é uma lei injusta? Vocês sabiam que essa lei é feita para punir o seu crescimento? Que cada salto de faturamento que você dá, você vai pagar um pouco mais? É isso mesmo. Antes disso, vou contextualizar. Eu sei que o Cláudio já falou, aí eu estou falando um pouco também, mas nós vivemos tempos sombrios, e que é por isso que o empresário tem que estar atento. Aquilo que deu certo há 20 anos atrás, talvez não dê certo amanhã. E nós estamos, disse isso hoje na TV aqui, viu, André? Estamos na largada, esperando o cabo da altiva. A retomada é agora. Sabe, uma pandemia, lockdown,
Descolamento da cadeia produtiva. Por que é que isso aconteceu? Falta de insumo. O que é que acontece quando falta insumo? A boa e velha oferta e demanda. E eu pergunto, o insumo aumentou ou diminuiu, gente, na pandemia? Aumentou. Pouco ou muito? Na ponta, ele aumenta ou diminui? É fácil repassar o aumento? É um desafio. Você consegue repassar 100%? Também não. Então você fica com uma dura decisão. Ou você repassa, ou você perde margem. É ou não é? E então você tem alta dos preços geral. E aí os indicadores econômicos, eu não vou entrar aqui, mas observem, por gentileza, esse rapazinho aqui, ó. 3 momentos altos da palestra, a gente vai falar dele. IPCA. Qual de vocês está habituado? Você empresário, que está preocupado com o seu negócio. Quem está preocupado com o seu negócio? Você levanta a mão para mim. Pessoal, nós vamos ficar com o ombro forte, de tanto levantar o braço hoje, viu? Levanta com vontade. Está preocupado ou não está? Eu estou. Se eu não tivesse, eu não estava fazendo isso aqui. Certo? Temos que nos preocupar. Gente, o IPCA é a inflação. Não está baixando, está subindo. Roberto Campos falou que o ponto alto é abril. O mercado está dizendo que continua crescendo até maio. Como é que isso vai repercutir no teu negócio, tá? Mas olha para cá. IPCA subiu, Selic subiu, vai subir de novo. Isso é bom para quem está na renda fixa, é ótimo. Juliana está mandando ver na renda fixa. Aumento de juros. O IGPM afetou os contratos, né, Jamil? Afetou diretamente os contratos, aumentando o custo empresarial. Tudo aumentou o custo empresarial. E você está ganhando mais dinheiro ou está perdendo dinheiro com isso? Porque você não consegue repassar. Ok? E aí eu vejo o empresário falando o que você falou, olhando para o vizinho. Né? O cara aqui, quem trabalha, quem já ouviu falar no fio lycra aqui? Fio lycra. Levanta o braço para mim, por favor. O Brasil produz o fio lycra? Sim ou não? Não, né? Ele é importado. O fio lycra é derivado do petróleo. Se o petróleo subir, o fio aumenta ou diminui? Ah, aumenta. E como é que... Foco no IPCA. É o nosso grande vilão hoje, que é a inflação, ok? Vou passando aqui. Nós tivemos também alguns outros indicadores importantes, o salário mínimo. Tudo que eu estou trazendo aqui é da última década. Eu gosto, viu, André, desse ponto das décadas. Falamos hoje, né? 5 anos, 10 anos, 7 anos. Qual que é o teu ciclo? Né? Aonde é que está amarrada a tua régua de prazo? 2 anos, 10 anos, 5 anos? Eu gosto muito das metas de 5 anos, aqui no Penais, né? Falamos sobre isso também no nosso almoço. Mas vejamos, em 10 anos, o salário mínimo dobrou. Dobrou, ótimo, Moisés, maravilha. Mas o rendimento médio diminuiu. E o que é que eu tenho a ver com isso? Quem compra o seu produto perdeu o poder de compra. E aí você, empresário, está preocupado com o vizinho. Saber se ele vendeu mais do que você. É assim, doutor? Temos que mudar o nosso mindset. Tema do Overview 2019. Mindset do empresário. Gente, é um gatilho que você precisa assumir. Precisa adotar. Ou você muda, ou você morre. Ou você muda, ou você morre. Repete comigo, só para me ver se eu estou falando certo aqui. Ou você muda, ou você morre. Ou você muda, ou você morre. Show de bola. Quem quer morrer? Tem alguém levantando a mão aí? Aí não, foi senti força. Quem é que quer ter sucesso, gente? Todos nós, sucesso é maravilhoso. E ele é muito pessoal. De cada um. Sucesso para mim é uma coisa, para você é outra. Para outra é um conjunto de coisas, né? Mas tem que mudar, senão não vai funcionar. Quem continua plantando abacaxis não vai colher morangos. Nunca, nunca, jamais. Você é empresário, no de hoje. Outro dado importante, a arrecadação no Brasil do Simples Nacional. Meu tema é Simples Nacional, eu vou falar só desse grupo de empresas, que é a maioria de vocês hoje aqui. Em 2019, o número foi 80.691 bilhões. Em 2020, aumentou a arrecadação. Você, comparado 2019 e 2020, aumentou o faturamento ou diminuiu?
Hã? A maioria. Alguém aumentou o faturamento? Levanta a mão. Pronto. Quem diminuiu? Levanta a mão. Ok. E lucro? E lucro, Claudinho? Quem foi que aumentou o faturamento e teve lucro? Que aumentar faturamento e ter lucro é um desafio, né, doutor? Mas vamos lá, avançando. Em 2020, nós temos 82 milhões. E olha como foi a arrecadação em 2021 do Simples Nacional. 98 milhões, gente. Ora, se eu comparar o ano que antecede a pandemia, 2019, com 2021, o governo aumentou a sua arrecadação no Simples Nacional em 21%, se não perde o regime, como o Ailton falou aqui. Mas te onera. E eu vou mostrar para vocês. Dentro dessa emenda constitucional, alterou a Constituição, eu vou avançando, mais precisamente no artigo 146, a linha D, inciso 3º da Constituição, e disse o seguinte: cabe à lei complementar a definição do tratamento diferenciado e favorecido. A palavra-chave para esse nosso tema é diferenciado e favorecido. Moisés, diferenciado como? É o seguinte: comitê gestor, tudo que for para as pequenas e médias empresas optantes do Simples Nacional tem que ser diferenciado e favorecido. Exemplo, vai uma fiscalização lá na sua empresa, tem um benefício da dupla visita, tem um processo trabalhista, tem as custas recursais, 50% de desconto das custas recursais, simplificação das licenças, simplificação da fiscalização das Cefaz. Não é isso aí? O núcleo superficial, regime normal e profundidade, célula especial, inclusive, caso vocês não saibam, aqui a Cefaz, ela tem uma célula de fiscalização especializada em confecção. Se vacilar, ele sabe mais do que você, empresário, qual o custo do teu negócio. Inclusive, seria legal se ele chamasse eles para poder dar uma aula para a gente aqui de custo, né? Eles sabem de tudo. Ah, mas existem as variáveis. Eles estão também mapeando as variáveis. E aí, pegando o que o Gerardo falou, um bocado de robozinho hoje pensando em como levantar essas variáveis, mapear essas variáveis, mas é tema para as próximas palestras. Mas fiquem atentos, eles já sabem de tudo. Não fiscalizam ainda as empresas do Simples Nacional por uma questão técnica. Se mudar a lei, se mudar a norma, detalhe, a norma que é infraconstitucional, bem fácil de mudar, porque é o próprio comitê que decide. É uma reunião de bastidor, fez uma reuniãozinha e mudou a lei. Mudou, na verdade, a instrução, né, Ailton? A instrução normativa. Então, esse tratamento diferenciado não tem sequer segurança jurídica para as empresas do Simples Nacional. Explicando o Simples Nacional em poucas palavras, ele tem dois grandes contextos. Um são os seus anexos, que são 5, e aqui esses anexos são divididos em atividades econômicas, os quinais. Bota no Google, confecção, quinai e confecção, vai aparecer lá o quinai. E as faixas, aqui onde mora o cerne da nossa questão, certo? Elas vão começando a primeira até 180 mil e a última até 4 milhões e 800. E se eu faturar mais de 4 milhões e 800? Sai fora do Simples. Se for estadual, como o Ailton falou, 3.600 é o limite. E está aqui exatamente o anexo que trata das confecções. Gente, olha aqui que legal. Isso aqui foi uma coisa muito bem pensada, sabe? Primeira faixa, até 180 mil. Qual que é a alíquota? 4,5%. A última vai até 30%. É claro que se você for cliente de MKF, quando chegar aqui na 10, a gente já faz o planejamento tributário para você, chama você para uma reunião dentro do QG MKF e diz assim: gente, a gente precisa reavaliar o regime. Será que continua no 5? Será que muda, né? Eu tenho que comandar essa parte lá. Mas observe, olhe para essa primeira faixa, 180 mil. Gente, para quem trabalha com confecção, 180 mil no ano não é nada. Vamos dizer que o ano só tivesse 10 meses. Se
Se você pegar 180 mil e dividir por 10, você tem 18 mil por mês. Quem é que fatura 18 mil por mês aqui em confecção? Levanta o braço aí, por favor. Graças a Deus, ninguém. Só a gente fatura alto aqui, graças a Deus. Mas vejamos, ó. 4.5. Marca essa primeira linha aqui, que ela é o nosso modelo de discussão, tá? E aí você tem, de um lado, o anexo da confecção, mas isso se aplica em todos os 5 anexos. Mas como o nosso tema é confecção, estou trazendo o anexo da confecção. Não muda, gente. Aqui, ó, essa mesma a linha de 180 mil é a mesma há 10 anos. Em 2012, se eu faturasse de 0 a 180 mil, era 4,5. Qual que é o problema, Vinícius? É que lá em 2012, eu vendia meia, um exemplo. Não vendia meia, né, doutor? Eu vendia lingerie. Né, patrão? Vendia lingerie. Aí digamos que eu tinha um produto lá que custava R$18. Para me vender 180 mil, eu tinha que vender 10 mil unidades, certo? Em 2012. Marca esse número. Para me vender 180 mil, você foi cobrado aqui em 4,5% de imposto. Mas observe, o salário mínimo aumentou 94% de 2012 para cá. O IPCA acumulado foi 72% para cá. E por que a alíquota do Simples continua 180%? Vocês já pararam para pensar nisso? Já? É 100 minutos ou é 10? É 10 minutos, caramba. Ó, gente, não aumentou. A alíquota, ela continua 4,5%. E o número aqui, o faturamento, a receita bruta total continua 180%. Por isso, a lei é injusta. Porque tudo foi corrigido. Aí, Cavini, lá no nosso exemplo, né, 10 mil peças a R$18, eu tenho 180 mil. Vou corrigir só pela inflação. 256 mil. No momento em que eu corrigi só pela inflação, eu não aumentei o meu lucro. Só corrigi, repassei os aumentos. Na hora que você passar de 180, você salta de 4,5 para 7,8, sem comer e sem beber. E eu pergunto, é justo? É justo que o Estado vincule o seu recorde de arrecadação em cima de um indicador econômico, que é a atribuição dele controlar? É imoral. É exatamente nesse ponto que o Estado exerce o que eu chamo de imoralidade tributária. E aí depois vem os refis da vida, né, Hilton? Os parcelamentos e reparcelamentos. E será que se a lei fosse justa, eu estaria sequer devendo o Simples Nacional? Eu chego uma hora, Gerardo, que o cabo olha aqui para a conta, a última linha, né, Claudinho? Ele olha assim, esse macho, ou eu pago os meus fornecedores, ou eu compro aquilo que eu preciso para sobreviver, ou eu pago imposto. Aí o cara não paga o imposto. Então depois vem um refis, eu parcelo, mas porque a lei está sufocando o empresário dentro do Simples Nacional. É por isso que, como o Ailton falou, periodicamente a gente busca fazer uma avaliação de adequação do regime. Não, mas eu sou do Simples Nacional. Tá, mas vamos ver novamente. E aí entra, André, um problema grave, que muitas vezes o empresário ele não faz o orçamento. E quando eu tenho que olhar para trás para a questão de tributo, a Inês é morta, como diz o bom e velho matuto. Já morreu, não dá mais para fazer. Agora, se você me entrega o orçamento em novembro, eu consigo projetar o planejamento tributário com base no teu orçamento. Pois é isso, o que é orçamento? Cola no Claudinho aqui que a gente vai ter um webinar sobre orçamento empresarial, tá? Depois eu vou explicar o caminho para você participar desse webinar. Então, qual que é o cerne da questão? As alíquotas, elas são variáveis, o limite de faturamento também é variável, mas o problema é que ele não é corrigido. Se não corrige, continua sendo 180, você está perdendo para o Estado. Ele está tributando a mais só porque corrigiu o preço. Não, mas eu vou aumentar minha margem de 10 para 15, vou aumentar minha margem, quero ganhar mais.
quero melhorar meu lucro. Não é isso, você só corrigiu. Porque o cara que vende lá o tecido, meu Clóvis, está aí o Clóvis ainda? Meu amigo Elenai da Vanite. A Vanite aumentou lá o preço do abotoador, né? Aumentou o preço. Por quê? Porque está indexado ao dólar e tantas outras variáveis. Você comprou um abotoador, você tem que repassar o preço. Se você repassar, você vai pagar mais imposto só porque repassou o preço. E aí eu trouxe um caso concreto, exatamente esse que eu falei com vocês. Ó. Imagina que uma confecção vendeu 10 mil peças e deu 180 mil, certo? E ela vai ser tributada em 4,5%, ok? E aí, nesse primeiro momento, ela didaticamente, fins didáticos, tá? Ela tem aqui um lucro de 11%. Se ela vai lá e corrige, lembra que eu falei dos 180 mil? Se ela corrigir o preço, aquelas mesmas 10 mil peças, que eram até então 18 reais, passou a ser 25,68. Nesse momento, se são 10 mil peças, o faturamento saiu de 180 para 256 mil. Moisés, eu aumentei o meu lucro? Não, foi só o repasse do preço. Qual que é o meu lucro agora? 3,10. Por que caiu de 11 para 3? Porque a tua alíquota saltou de 4,5 para 7,8. E aí você, empresário, não atualiza a tua alíquota no teu preço do produto. Aí tu está vendendo o produto sem atualizar a tua alíquota. Dobra o prejuízo. Olha, eu tenho uma queda do lucro de 11 para 3. Isso é um cenário ruim ou bom? E eu nem dei essa opção, viu? Mas parece, Carneiro, que é só para você. Vou perguntar de novo, né? Dá a chance, né? É um cenário ruim ou bom? Mas a comissão do vendedor não tem. A comissão do vendedor não mexe, por favor, hein? Boa. Muito melhor pagar o vendedor do que o Estado. O aumento dos impostos de 4,5 para 7,8. Sem comer e sem beber é bom ou ruim? Gente, é bom ou ruim? É péssimo, gente. Por que é péssimo? Porque você não está lucrando mais. Mas o governo já vai comer um pouquinho mais, só porque você corrigiu. E quem é que controla a inflação? Sou eu, Moisés Quelhano, que é o contador, que é o advogado? É, Germano? Quem dera, hein, Germano? Se fosse... não, é o governo. Então eu deixo a inflação, eu regulo a inflação para cima, sobre vários argumentos que são válidos, não quero entrar no mérito, mas eu não trabalho o custo do empresário. Pois não, meu amigo? 4,5 para 7,8 são quase 75%. Olha só, 75% de aumento da carga tributária. Vou acelerar, meu chefe. Acelerar, prometo. Então, se nós fôssemos aplicar a correção de que? Lembra do IPCA? Não pedi para vocês prestarem atenção no IPCA? Se eu fosse aplicar a correção da tabela do Simples pelo IPCA, eu sairia da primeira alíquota de 180 para 308 mil. E eu não pagaria mais imposto, porque eu repassei o preço. Ok? E por que não corrige? Porque a lei não permite. Tá? Bizu, vai cair na prova amanhã. Olha para quando é que ia o limite do Simples Nacional, 8 milhões. Acabou com aquele negócio de ter lá 50 empresas do Simples. Só com isso aqui. Ok? Então, o aumento do valor de cada faixa do Simples Nacional é o mínimo necessário para tornar a lei justa. Mínimo. É correto o Estado aumentar a sua arrecadação com base na inflação? Na opinião de vocês, é correto sim ou não? Não. Ah, vamos fazer uma revolução, vamos detonar. Não, gente. A gente tem que entender isso primeiro. É uma lei complementar, até para mudar é difícil. Então, se eu tenho, no primeiro momento, lembra lá da Constituição, onde eu determino que existe a necessidade, uma obrigatoriedade de um tratamento favorecido, diferenciado e favorecido,
Quando eu não favoreço em nada, eu estou diante de uma contradição jurídica. Uma contradição. Uma lei diz que sim, e a outra faz exatamente o contrário. Se há uma contradição constitucionalmente, a lei é inconstitucional. Ou em sua totalidade, ou em parte. Ah, Moisés, mas esse tema é muito juridiquês. Esse tema é muito técnico. Mas, meu amigo, é o seu negócio na ponta. São os seus sonhos. Ou vocês estão de brincadeira na empresa? Eu garanto que não estão. O fato de vocês estarem aqui já me diz isso. O evento que começou às 4 da tarde, uma hora dessa ainda está lotado. Todo mundo que está aqui, eu presumo, só se eu estiver muito enganado, está preocupado com o seu negócio. E não foram uma madrugada, e não foram algumas páginas de livros para chegar a essa conclusão. A verdade é que nós precisamos nos unir num conceito de redes empresariais, criar essa atmosfera e começar a debater isso. Porque a lei precisa ser mudada. Essa lei do Simples Nacional precisa ser mudada. Sou eu que vou mudar? Não. É você que vai mudar? Não. Mas pode ser nós. Por que não? E se a gente montasse uma associação das empresas optantes do Simples Nacional do Estado do Ceará e chamasse uma audiência pública e convidasse a OAB, convidasse o conselho, e se a gente fosse invocado mesmo, no bom e velho cearense invocado, e se a gente entrasse com uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Seria bom ou ruim? Seria ótimo, não faltou ótimo agora. Estou perguntando no mesmo sentido. Ó. Seria bom ou ruim? Seria ótimo. Seria bom ou seria ruim? Muito bem. E por que a gente não faz? Ah, Moisés, mas também tu trouxe o assunto agora, maravilha. Vamos criar um grupo de WhatsApp. Mas vamos nos unir. Ah, mas tu não é empresário, tu é contador. Quem? Empresário também, filho, paga imposto. Interessa isso aqui também. Interessa a todos nós, sabe por quê? Porque é o nosso sangue, o nosso suor, indo para o saco. Em uma nação em profunda crise como a nossa, em que o Estado está tendo mais lucro do que você, tem alguma coisa errada. E nós não vamos fazer nada. Ai, meu contador agora virou um revolucionário. Gente, não é isso. Não é isso, gente. É vontade de viver. Mas viver não é sobreviver. As minhas horas que eu estou trabalhando, e a de vocês também, não se iludam, é uma troca. Que muitas vezes você está deixando de abraçar o seu filho quando você trabalha no sábado ou no domingo na sua casa. E aí você vai jogar isso no mato. Jogue você, eu não. Aliás, nem você não joga, vem comigo, vamos montar esse movimento. Eu não trago problema pequeno, não, eu trago problema grande. Mas também traga solução. Ok? A moralidade tributária do Estado. A moral tributária do Estado exige que as normas se harmonizem com a Constituição atual, ou então ele atua tributariamente de modo imoral. Eu reduzi o texto, é muito mais bonito. Esse cara, Klaus Teipp, é um autor alemão, leiturazinha difícil, mas vale a pena. E o tema do livro é a moral tributária dos estados e dos contribuintes. Por quê? Porque eu digo, o Estado ele é imoral, me tributa de forma injusta, então também não vou pagar o imposto. É por isso que no livro ele não fala só da moral tributária do Estado, ele fala também do contribuinte. Não vou pagar porque não reconheço justiça na lei. Vou avançar, viu, gente? Vou passar um pouquinho. O que é que justifica a ADI? Porque não pode existir norma incompatível. Pode, doutor Igor? Não pode. Norberto cobre. Uma contradição, ou se anula uma lei, ou anula a outra lei.
As duas não podem coexistir no mesmo ordenamento jurídico. Eu até posso ter na Argentina uma lei que diz que sim, e no Brasil uma lei que diz que não. Mas no Brasil só pode ter uma que diga sim, ou uma que diga não, não as duas ao mesmo tempo. Ora, uma contradição entre a Constituição Federal e a lei complementar vem-se a Constituição. Porque, hierarquicamente, a lei complementar ela é menor, ok? Então, visto que a Constituição determina o tratamento diferenciado e favorecido, existe algum favorecimento em não corrigir as faixas do Simples Nacional? Existe ou não existe? Quando eu, Estado, não corrijo, eu estou favorecendo ou não? Ou estou prejudicando? Vou repetir. Quando eu, Estado, não corrijo, corrigindo pelo IPCA, aumentando de 180 mil para 308, eu estou favorecendo ou estou maltratando o empresário? Pouco ou muito? Aí tem gente que está gostando, que não repetiu, né? Pouco ou muito? Muito, gente. Sabe por quê? Porque se você pegar a diferença de 7,8 para 3,1, é o carro que você deixou de trocar há 4 anos, gente. É o loteamento que você deixou de comprar no Enseada. É um sonho que você deixou de fazer, uma viagem para os Estados Unidos que você não fez. É uma faculdade que você não fez para o seu filho. E aí? Isso é importante para você ou não? Claro que é, para mim é. Ok? Então, como é que se resolve isso? Pode ser de duas formas. Você faz por via legislativa, e tem um projeto de lei. Eu gostaria que vocês anotassem esse projeto de lei. Eu sei que está todo mundo cansado e o rapaz já terminou no tempo que faz tempo. O projeto de lei, inclusive do MDB, viu? PMDB 319/2016. Esse projeto de lei trata sobre a atualização das faixas do Simples. Mas vamos aqui, presta atenção aqui, por favor. Quem estiver olhando no celular, para um pedacinho, olha aqui para mim. Conversinha de pé de orelha. Não passa por essa porta, entre nós. Vocês acham mesmo que é do interesse de alguém que esse projeto seja sancionado? Só nosso, né? Só que a gente não está lá para votar, certo? Mas, pois é, se pela via legislativa não é possível, qual é a outra via? Via judicial. Uma ação direta de inconstitucionalidade, diretamente no STF. Aí perdemos. Oi? Se for o Alexandre de Moraes, aí perdemos. Não, piorou. Mas é uma discussão que ganha visibilidade. Mas tem um problema. O Moisés pode entrar com ação dessa? Não. Existem os legitimados, o presidente da República, o governador, ou um partido com representatividade na Câmara dos Deputados. É, doutor Edson? Está entendendo que você está aqui, não está? Está entendendo, né? Então, tem saída? Tem saída. É fácil? Não é fácil. Nem nascer é fácil. É fácil estar aqui até essa hora? É fácil, gente? Não é fácil. Por que vocês estão aqui até uma hora dessa? Porque vocês têm visão de futuro. Vocês têm um mindset transformado. Vocês estão querendo que o negócio de vocês dure décadas, anos, 100 anos, 200 anos. Exatamente. Diz de novo, Cláudio. Pronto, essa palavra. Então, a realidade tributária do Estado brasileiro é um desafio a ser ultrapassado. Mas como fazer isso? Começa exatamente o que vocês estão fazendo, vindo para o evento. Não é porque é o nosso evento, mas um evento que lhe traga um conhecimento relevante. É o primeiro passo. Segundo, abra sua mente, para que você possa pegar os códigos. Você entregou um código, você vai entregar o seu, você já entregou o seu, aí já entregou o dele. Todo mundo está entregando alguma coisa. Tecnicamente falando, é para você sair daqui transbordando assim. Por quê? Porque você aprendeu algo novo. Quando você aprende algo novo, você se transforma. E você tem que levar essa transformação para o seu time, para a sua empresa. Isso é energia pura, cadê?
Nesse caso, se a gente pegar a mão aqui agora, assim, até um pouco dessa. Entendeu? O empresário que está frio, que está morno, frio, vai morrer. Se você não. Gente, não é brincadeira. Se você não arregaçar as mangas hoje e começar a entender, querer entender o contexto do teu negócio nesse mundo VUCA, você corre o sério risco de voltar para a CLT. Nada contra. Desde que isso seja algo que você queira. Porque o negócio ruim é fazer algo que você não quer, né? Dona Neném que está aqui, que não me deixa mentir, quando eu não queria fazer uma coisa, ela mandava, né, mãe? Mas tinha que fazer. Mas não é ruim fazer o que você não quer? E voltar, gente, se esse voltar não estiver programado, é muito ruim, tá? Beleza? Então, outro ponto, além de você buscar conhecimento, é você se cercar de assessorias. Não precisa ser a nossa, mas se for a nossa, eu vou ficar muito satisfeito. Assessoria de gestão empresarial, assessoria contábil, assessoria jurídica. Porque você, empresário, tem que ser bom no que você faz. E nós, assessorias, temos que ser bom entregando alguma coisa para o seu negócio. Essa é a nossa proposta. Então, muito obrigado. Desculpa se eu perdi o horário aqui, viu, doutor? Me desculpe aí. Mas para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Vai desculpando aí alguma coisa, mas eu sou meio tímido. No final das contas, está tudo certo, né? E aqui são as nossas empresas, tá bom? Tem um detalhe. Há 8 anos atrás, o Ailton chegou, a gente foi tomar um café. Na verdade, era um café que renderia muitas coisas maravilhosas. E uma delas a gente está junto até agora, né? Repetimos essa conversa algumas vezes. Isso é um plano antigo. Muito antigo. A gente montar um full service para você, cliente. Que você possa chegar até a nossa empresa e encontrar as soluções que o seu negócio precisa. Não somos o melhor escritório do Brasil, mas queremos ser. Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito bom. Obrigado.